mais uma vez. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és grande, Jesus. Tu és tremendo. Tu és tremendo. A Ele a glória, honra e louvor. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite, o único merecedor de toda a nossa adoração. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento, irmão, Deus é tremendo. Eu peço à irmã Jacira que ore nesse momento pelo nosso, o pastor Rui, né? Que é o seu irmão, a irmã da nossa irmã Zilene, pastor Rui, o nosso irmão Josias, diácono Josias, Osias, e o nosso irmão Marco, diácono Marco, que vai operar, Carlos, que vai operar a catarata, né? E a igreja fica de pé, vamos clamar que o nosso Deus... e a recuperação da irmã Carmen, que também operou a visão. Amém? Que Deus possa estar fortalecendo a vida dos nossos amados irmãos. Amém? Som. Vai fazendo maravilha, Senhor querido, na vida dele, Pai amado. Trabalha com ele, Pai querido, a cada dia, Senhor. Que ele possa deitar e acordar e saber que o Senhor é com ele, Pai querido. Vai trabalhando, Senhor. Vai renovando as suas forças, Pai amado. Vai dando ele saúde, Senhor querido. Dá força a ele, Pai amado, para que ele possa continuar
Obrigado pela vida dele, Pai. Continue abençoando, Pai amado. Continua guardando, Pai. Continua protegendo, Senhor. Continua cuidando dele, Senhor amado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que tu sente pelo teu servo, Pai. Obrigado por tudo que tem feito, Senhor amado. Obrigado porque ele ainda vai fazer muito mais, Senhor, na vida dele, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Toma qualquer tipo de enfermidade dele em suas mãos, Senhor. Vai curando com a tua santa mão, Pai. Toma a frente dos médicos, Pai amado. E seja com ele, Pai. E com todos os seus familiares, Senhor. Para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Toma o diácono também, Marcos, em suas mãos, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que ele está necessitando neste momento, Pai. Mas tu sabes, Senhor. Porque tu é um Deus único, Pai. É um Deus que vê tudo, sabe de tudo, mesmo antes de vir. Aleluia. Amém. Sim, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus. Visita, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Perdoa, Deus. Amém.
Aleluia. Oh, sim. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Guarda, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos ao anúncio da nossa atividade da igreja. Sábado teremos aqui a consagração na igreja da União Feminina, mas é para toda a igreja. Sábado, 9 horas da manhã. E no próximo sábado, o outro, teremos o nosso ar livre, o nosso evangelismo, ali na Praça do Carmo. Glória a Deus. Toda a igreja está sendo convidada para estar evangelizando. Como diz a palavra do Senhor que eu li, o Senhor já te ungiu para pregoar aos cativos. Amém? E domingo que vem tem a escola dominical, tem o nosso culto à noite. Convide aqueles que estão desanimados para que eles possam estar conosco para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E sem esquecendo, nós faremos um festival de pastel aqui na igreja, dia 15 de novembro, de outubro, é outubro, obrigado, minha esposa. Dia 15 de outubro, nós estaremos fazendo um festival aqui de pastel. E toda a igreja está convidada a participar, a vir comer pastel, amém? 3 pastel e um copo de refrigerante, R$12. Amém? Os irmãos estão convidados a vir, porque o nosso evento aqui é para manutenção da nossa igreja. Precisamos terminar essas partes que está, e tem várias outras coisas lá em cima para fazer também. Então, nosso propósito é evangelizar e terminar essa obra aqui também para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cooperar agora na obra do Senhor. Aleluia. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, você vai trazer. Mas antes, eu vou ler em 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Ame a obra do Senhor, contribui na obra do Senhor, porque Ele dá aquilo que você precisa. Não traga com tristeza, traga com alegria, que nem a palavra dele. Traga com alegria, porque o Senhor, irmão, te sustenta, o Senhor te deu. Então você tem que dar com alegria, não com tristeza, com pena, com medo. É Deus que vai te sustentar, é Deus que vai suprir a tua necessidade. Amém? Nesse momento, possamos trazer nosso dízimo e oferta para a casa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Aí, deixa para mim que está aí. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É bom ver o nosso amado irmão Pedro Marcelo aqui conosco, a sua filha. Deus possa estar abençoando sua família em nome de Jesus.
Deus possa dar orientação em tudo que o irmão for fazer, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pelas ofertas. Eu já convido o nosso pastor Emanuel, que ele venha aqui trazer a mensagem de Deus para os nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Estenda a tua mão para cá, nós estaremos agradecendo a Deus e agradecendo a Deus pela vida do pastor Emanuel, amém? Soberano eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pelas ofertas, os dízimos da tua casa. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos dado tudo aquilo que precisamos. Agora, ó Deus, entrega a vida do teu servo nas tuas mãos, cobre ele com teu sangue. Ó Deus, dá a ele aquela sabedoria que o Senhor já tem dado a ele, ó Deus, aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já está ligado. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus. É um motivo de alegria estar aqui, né, meus irmãos? Lugar que eu comecei no Evangelho, né? Primeira vez que eu piso aqui nesse púlpito, né? Chamamos de altar. Amém, glória a Deus. Aqui foi a minha primeira escola, meu primeiro pastor, né? Glória a Deus por isso. Então, estamos muito alegres. Quando eu entro aqui, eu entro com muita alegria. E a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida, na minha e na sua vida. Ela vai sempre se cumprir. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. Nós nos angustiamos, queremos antecipar o tempo, mas o tempo pertence a Ele. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Abacuque. Abacuque, capítulo 2. A irmã Natânia estava louvando ao Senhor, cantando "Leva-me além". Nós precisamos a cada dia ser levado além, sabe? Além dos nossos limites. Assim o profeta se posicionou. Abacuque, capítulo 2. Vamos ler do 1 ao 4. Amém? Essa é pela segunda vez eu trago a mensagem nesse texto. A primeira vez eu era um diácono, se não me engano, e o Senhor me revelou uma palavra. E eu procurei depois esse texto várias vezes, durante anos. Falei, meu Deus, esse texto eu não estou encontrando. Porém, quando o pastor Edson me alertou, falei, vou ter que separar uma mensagem, a não ser que Deus mude os planos. Obrigado, meu irmão. E a gente fica sempre atento, né, irmão? Porque a gente prepara uma coisa, às vezes Deus vem e muda o negócio. Mas dessa vez o Senhor fixou somente aqui. E nós cremos que vai ser bênção também, não é mesmo? Que os irmãos, apesar de tudo, fiquem em espírito de oração também, como o irmão falou aqui, para que nos seja, como Paulo diz, nos dada a palavra de sabedoria. Para que a igreja toda seja alimentada em nome de Jesus. Abacuque diz assim no capítulo 2, vamos ler do 1 ao 4 só. Sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém, queridos? Eu creio que hoje vamos falar sobre fé, e hoje é dia do Senhor fortalecer a nossa fé.
que a palavra de Deus diz que é de fé em fé. Você recebe a palavra hoje, recebe a palavra amanhã, e você vai se fortalecendo na fé. Porque a palavra de Deus diz que é pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos angustiados, como o profeta estava angustiado nesse momento. Porque Deus revela para ele o que iria acontecer. E a Bíblia diz que o profeta, ele estaria sobre a guarda dele na fortaleza. E ele diz que se apresentaria e vigiaria para ver o que falava com ele. Naqueles tempos, eu creio que a posição que ele tomou era uma posição alta, numa torre. Nós aprendemos a falar muito isso, torre de vigília. E interessante que, quando eu leio nesse texto, eu analisei e falei, meu Deus, ele procurou a melhor posição para aqueles momentos difíceis, momentos de angústias que nós passamos. E ali, o Senhor vai se revelar a ele. E nós aprendemos aqui logo, nesse capítulo 1 aqui, a importância de, como a jovem ali falou, leva-me além, a importância de nós buscarmos cada vez mais o Senhor, nos posicionarmos na melhor posição possível. Não seja na minha posição, mas seja na posição que você achar melhor para você. Porque ali o Senhor se revela. Seja para muitas vezes até nos repreender, mas Ele vai se revelar para nós. E a palavra de Deus diz que Ele se revela aqui ao profeta. E o profeta diz, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for erguido. E o Senhor fala com ele, ele tem que responder também. Ele tem que responder. E assim muitas vezes o Senhor fala conosco. Ali em Isaías, Jeremias, se não me engano, o Senhor fala com o povo ali, eu não lembro agora qual capítulo, que o Senhor buscava eles, queria falar com eles na madrugada. E eles ficavam dispersos. Muitas vezes nós ficamos dispersos também quando o Senhor quer falar conosco. Ele fala aqui da visão, e ele fala aqui no capítulo 2, no versículo 1 ainda, sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e eu responderei quando for erguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. E o que nós podemos tirar de proveito nessa mensagem, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós tiramos a mensagem quando o profeta, ele diz que vai ficar na torre de vigília. Seja na madrugada, eu não sei, isso é uma coisa muito particular de cada um sabe da sua situação. Uma coisa eu sei, como ele fala aqui, ninguém consegue falar com Deus correndo. É necessário a gente parar. Deus, quando fala ali com Israel, Ele vai mandar parar. Ele vai falar com Moisés, Ele vai mandar parar. Ele vai falar com Josafá, que Ele vai dar um livramento, porque Josafá estava com medo, porque vinha reinos poderosos contra eles. E Josafá vai orar ao Senhor. E o profeta vai se apresentar. Isso está em 2 Crônicas, se não me engano, 20, partido 20. E o profeta vai se apresentar para ele também. E o Senhor vai falar para ele, parade e vede a salvação do Senhor. Que aquele mal não ia suceder. Que ali o Senhor iria guerrear por eles. E da mesma forma, as nossas batalhas não são nossas. Nossas batalhas são de Deus. Mas aqui o profeta, ele está angustiado. E assim também nós ficamos angustiados. Muitas vezes tristes, oprimidos. Porque a promessa de Deus ela tem que se cumprir na nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele não deixa o servo dele enganado. Antes do segredo dele, revelará aos servos dele, os profetas. O Senhor não nos deixa enganados. Agora é necessário que nós tomemos posição também perante o Senhor. E o que nos atrapalha? Muitas vezes a multidão,
O que nos atrapalha? O mundão, a adrenalina do mundo. É 1 milhão de informações para a gente. Nós aprendemos essa era do tem que ter, tem que ser. Você tem que mostrar. Se você não tiver, você não é. O mundo, ele faz isso. Eu me recordo quando eu estava trabalhando em Niterói, eu pegava o metrô. Eu passei por essa fase também. Com medo de perder o metrô por causa do trabalho, do horário de trabalho. A gente descia a passarela correndo para pegar o metrô. E até que chegou uma hora que eu comecei a observar aquilo. Falei, que isso? O que está acontecendo? E o metrô muito cheio, as mulheres entravam de costas, eu ali observando tudo isso, as pessoas queriam entrar para ir trabalhar, tudo isso eu observava. Falei, não vou parar, não vou fazer mais isso não vou descer essa escada correndo, vou vir devagar, o que tiver que acontecer vai acontecer. A minha confiança tinha que estar em Deus. Até que eu comecei a parar. Eu quero fazer só uma pergunta para vocês, então eu comecei a parar e observar aquilo, porque eu creio que muitos aqui já viram isso no metrô, era muita briga, muitas ofensas, muita humilhação. Eu vi muitas mulheres serem muito humilhadas no metrô, e nós temos que ficar atentos a isso. E ali eu comecei a falar com o Senhor, eu não quero isso para mim. Porque essas coisas nós não estamos isentos disso, meu pastor. Porque nós estamos aqui na terra. Sabe, a Bíblia diz que nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. A nossa morada fixa é a morada celestial. Nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia fala que nós não devemos, Jesus fala, nós não devemos nos alegrar porque os demônios se prostram a gente. Mas nós devemos nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos entender isso. E aqui o profeta, ele toma essa posição. E qual a melhor posição que nós estamos tomando, cada um de nós? Para que o Senhor venha falar com a gente. Ou nós estamos deixando esse ritmo do mundo nos levar. Então, coisas que nós devemos vigiar, irmãos. Sabe? Muitas vezes, como o profeta aqui, nos negarmos cada vez mais. Muitas vezes nos negar nossa vontade. Perdão. Amém, meus irmãos? No verso 2 ele diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha e é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós precisamos entender isso a cada dia. Nós precisamos a cada dia depender mais do Senhor. Abrir mão das nossas vontades, muitas vezes, sabe? Para esperar o que o Senhor venha falar conosco. Eu tenho buscado fazer isso. Algumas situações que eu estou esperando a resposta de Deus. A minha vontade é ir lá resolver, dá para resolver fisicamente, humanamente falando, mas será que a vontade de Deus é essa agora? Eu estava com uma obra lá no Parque São José, tinha botado um poço artesiano, tinha gastado 3 mil reais, e Deus de repente me manda vir para cá. E eu boto a mão na cabeça e falei, que é isso? E Deus começou a me mostrar a Igreja Batista, vai para a Igreja Batista. E aí vem a minha preocupação, meu Deus, eu gastei 3 mil reais. Que isso? Poxa, Deus me mostrou lá, agora tem que voltar, que isso? Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer que sacrificar. Porque o que ele está fazendo agora a gente não entende. Mas lá na frente eu sei que eu vou entender. Lá na frente você entende. Na hora nós ficamos perturbados mesmo, mas o tempo vai nos ensinando, a nossa maturidade, a gente vai chegando a uma certa idade, que nós começamos a aprender, a abrir mão de muitas coisas, observar outras pessoas e aprender a esperar em Deus. Porque muita gente cansa de dar chamado murro em ponta de faca. Então a gente chega à conclusão, é melhor esperar. Se foi Deus que me mostrou, eu vou esperar.
E ele diz aqui, porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim ela falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. E o Senhor vai mostrando. Eu lembro que eu era um diácono. Eu falava, quando eu morava no São José, eu morei um tempo lá, quando eu saí daqui. E o pastor Sidney, eu lembro que eu estava tempo de sair já de lá e na porta assim, ele chamou a Cláudia e falou: eis aqui um presbítero da casa do Senhor. Eu olhei para ele, me vi naquele púlpito lá, mas eu cheguei à conclusão, falei: não vai ser aqui. Vai acontecer, mas não vai ser aqui. Passou o tempo, vim para cá. E aqui aconteceu de fato muito rápido aqui no Quitungo, né? Para a glória de Deus. Mas antes de tudo isso, eu lembro que eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho, visão. Já deu umas 3, 4 que eu me recorde. E são coisas mais do país. Mas eu tive um sonho que eu estava vindo com uma roupa daqueles pastores do deserto e com um cajado na mão. Eu dirigi uma consagração lá. E aí eu socava aquela terra para ver se ela era firme. Ela era firme. Só quando eu pisava novamente com os 2 pés, eu afundava. E quando eu afundava, de repente, eu subia novamente e cantava aquela música: Deus vai te guiar, quanto às fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a sua vida livre de pesar, entre tristeza e lida, Deus vai te guiar. E o Senhor me guiou. O Senhor me guiou até aqui, irmãos. Eu não entendia, por que isso não acontece, Senhor? Por que isso não acontece? Está demorando, não estou mais novinho. Mas aconteceu. Pois pela graça dele, eu fui consagrado a pastor. E eu não imaginava eu estar aqui. Chegou um tempo que você perde a esperança de voltar para a Igreja Batista. Passou muito tempo. Você vai para tantos lugares, irmãos. Chegou uma hora que você não imagina mais. Mas o Senhor me dava um sonho também nesse período agora, bem curto. Que eu vinha de lá para cá. E quando eu chegava aqui na Igreja da Graça, assim como está minha mão, vi uma cruz de pessoas do outro lado da calçada, para cá, entrando na Igreja da Graça. E para cá, na Brás de Pinda, era muita gente vindo para cá, para a Igreja Batista. E ali Deus me mostrar o pastor Luiz me apresentando. Eu falei: Senhor, agora não tem mais jeito. Eu vou. Tentei ainda protelar, não pela Igreja Batista, mas tentar ajudar o pastor Walter lá, que eu estava vendo uma situação que está passando lá ele, há pouco tempo agora. Fui lá, falei: eu vou conversar com o pastor, ver um jeito de te ajudar também, pastor Walter, para não ver o senhor sofrendo assim, tal, legal. Porém, na semana passada, se não me engano, Cláudia estava lá com ele. Cláudia levanta na sexta-feira e fala: eu vou lá no pastor Walter. Não, foi sexta-feira, vou lá no pastor Walter. Ué, vai lá no pastor Walter? Vou lá falar com ele que não dá para ficar em 2 lugares. O Senhor mostrava eu lá na Igreja Batista preenchendo uma ficha. Eu falei: glória a Deus. O Senhor, ele vai, me tira toda a esperança ou toda a protelação que aquele lugar ali já acabou para você. Agora vai para outro lugar. A obra de Deus é assim. Nós só precisamos obedecer. Quando ela me falou isso, eu glorifiquei. Senhor, eu falei: acabou. Agora a Igreja Batista, eu e ela, não tem mais motivo para ela estar num lugar, eu estar aqui. E assim o Senhor vai fazendo a obra dele nas nossas vidas. Nós precisamos somente crer, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela sua fé. Nós não andamos por vista. Nós não necessitamos de ver as coisas automaticamente. Não. Nós andamos pela fé. É necessário andarmos pela fé. Porque assim o Senhor Jesus também nos ensinou. Assim o próprio Jeremias também nos ensinou. E todos eles, como Abacuque, pagaram um preço muito caro. A minha pergunta é: será que nós somos melhores que eles? Nós somos melhores que os pais das igrejas? Aqueles que passaram do século XVII, perecendo também por esse evangelho, e deixaram também esse testemunho para cada um de nós. É necessário também que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. É necessário, meus irmãos. A palavra de Deus diz que da importância, aqui em Osés, já fala já no capítulo 13, irmão, que eu não vou botar lá. Todavia eu me alegrarei no Senhor.
Isso me faz me recordar o povo lá do deserto. 40 anos, não é isso? Foram 40 anos, não é isso? No deserto. Mas mesmo com toda a dificuldade ali, Deus sustentou eles. Com toda a dificuldade. Eles cantaram. É um motivo para nós cantarmos hoje. É motivo para nós nos alegrarmos. O profeta que se angustiou, mas o profeta estava com vida. Nós devemos nos alegrar, mesmo nesses tempos difíceis, porque nós estamos com vida. Devemos pular sim, devemos dançar assim, como o povo lá do deserto dançou, porque nós temos vida. Nós recebemos a graça de Deus. Nós não pagamos pelo sol, nós não pagamos pela chuva. Aqui no nosso país, há alguns lugares que está 4 meses, 5 meses sem chuva. E nós moramos na chamada cidade maravilhosa. Se ela é tão maravilhosa assim, eu não sei dizer, não posso te provar. Eu sei que a graça de Deus é maravilhosa em nossa vida. A graça de Deus é. Nós devemos engrandecer o nome do Senhor a cada dia, assim, por essa graça que Ele nos deu, mesmo com toda a dificuldade de morarmos na cidade do Rio de Janeiro, sim. Morarmos nessa nação chamada Brasil, sim, que por mais que há problemas, há uma democracia ainda. Ou nós queremos morar no Oriente, em partes da África, que muito mal você pode se apresentar como cristão, seja católico ou seja evangélico. Nos lugares que moram os ditadores. Então nós devemos nos alegrar, irmãos, porque nós somos livres. Ele nos fez livre. Ele nos deu esse privilégio, sabe? Devemos agradecer a Deus a cada dia, irmãos. Devemos agradecer a Deus, como eu falei para vocês, que Ele nos mostra. Essa noite mesmo, tinha que trazer essa palavra, e eu estava muito mal. Eu tenho estado muito mal devido a... ela não me pertence, mas ela é invasora. A renite que só Jesus na causa, mas ela não me pertence não. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé, não é isso? Temos que ter fé. Chegou a hora que ela vai embora, em nome de Jesus. E eu na madrugada orando muito ao Senhor, sabe? Porque nós temos que matar cada vez mais a nossa carne, a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu acho, comigo é assim. Não, tem que prevalecer a vontade do Senhor, e essa era a posição do profeta. Ele buscou tomar uma posição, ele ficou na torre de vigília para ver o que Deus falaria com ele. Mesmo assim, gerou angústia nele, que era natural. Assim nós vivemos também nesses tempos difíceis, conflitos, negócio de lado B, lado A, a eleição, não lembro agora a expressão que usa, né? Vivemos nesse conflito, também nos deixa angustiado. Porque nós somos, como ela falou, nós somos cidadãos dessa terra chamada Brasil também. Nós temos dever a cumprir também nessa nação. Essa é a nossa realidade. Mas nós não devemos ficar apegados às coisas materiais. Não devemos ficar apegados às coisas da terra. Assim tem que se comportar o servo de Deus, não se apegar às coisas. Como Pedro, se eu não me engano, fala, tendo liberdade, mas não se apegando às coisas. Nós somos peregrinos, como foi falado, nós passamos aqui nessa terra. Estamos aqui de passagem somente, irmãos. Fazemos nossa parte sim como cidadão, mas estamos de passagem. Ele fala aqui, no verso 4, eis que a sua alma se incha, não arreta nele. Aqui, eu creio que ele fala mais por esse próprio ataque que viria, ou de uma pessoa ímpia mesmo, que paga o mal com o mal, coisa que nós não devemos fazer, que a nossa carne pede para fazer. A nossa carne, ela é assim. Mas agora nós já morremos para o mundo e revivemos para Deus. Exemplo do próprio Jesus. E ele diz que o justo pela sua fé viverá. O que dizer de Abraão? Chamado o pai da fé. Levando o filho dele para o sacrifício.
meu pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Meu pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. E Deus não proveu aquele cordeiro. Estava ali preso numa árvore ali. E Abraão se tornou pai da fé. E isso foi lhe imputado como justiça, o pai da justiça, que se cumpre em Cristo Jesus, assim na nossa vida também, naquela morte de cruz do Calvário. A Bíblia fala em Romanos 1, 16, 17, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, e o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, e de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pela nossa fé é motivo de se engrandecer o nome do Senhor, sabe? Agradecer a Ele. Como eu falei para vocês, é motivo da gente se alegrar, dançar na presença do Senhor por essa graça maravilhosa que nós recebemos, que a promessa de Deus ela vai se cumprir. Assim como Deus mostrou o profeta, ela vem se cumprindo, chega a Cristo, chega a Paulo, chega a Pedro, vai chegar aos pais da igreja e ela vai se cumprindo na vida de cada um. Nós devemos se alegrar, porque a promessa é para a vinda de Cristo também na nossa vida. A promessa de Cristo também. Ele pode demorar, mas Ele voltará. E Ele vai levar a igreja dEle. Ele vai levar a igreja dEle. Enquanto isso, nós estamos fazendo a nossa caminhada aqui. Como a jovem ali falou, vamos continuar evangelizando. Vamos continuar fazendo nosso papel de cidadão dos céus nessa terra, pregar o evangelho, se alegrar na presença do Senhor a cada dia, porque está cheio de almas ainda aí para a gente ganhar. Não é somente no evangelismo não, meu pastor, é no dia a dia, no nosso trabalho. Você dá uma palavra. Hoje de manhã eu e Cláudia quis comprar pão lá na frente, aqui na Vicente Carvalho, né? Falei, por que ela quer ir lá na frente, tem uma padaria aqui atrás? Ela quer ir, vamos lá. A ideia dela é que eu pegasse o sol devido ao meu estado. E saindo de casa, nós temos um vizinho tetraplégico. Nós temos que agradecer a Deus por essas coisas, irmãos, porque essa família, a neta tem, não lembro se é síndrome de Down, são 2 filhos. E esse filho, ele é tetraplégico, é um homem já. E nessa época agora o negócio fica feio para ele, né? A respiração, aquela coisa. E eu saí de casa assim, aí ele estava assim no portão, ele fica na cadeira de roda. E eu fui cumprimentá-lo e ele me chama de seu Manuel. Seu Manuel, só que para entender o que ele fala é difícil. É raro eu entender. Ele tem dificuldade para falar que ele é totalmente dependente. Mas interessante que ele falou comigo assim, seu Manuel, eu pequei. Eu falei, o quê? Eu não entendi. Eu pequei. Claro que eu não vou perguntar por que pecou, né? Você dá conta dele, vamos falar assim. Eu não sei o que é, eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui para dar uma palavra de vida para as pessoas. Nós somos chamados para isso. Nós não temos o espírito de morte, nós temos o espírito de vida. Nós somos chamados para gerar vida nas pessoas e não morte. Nós somos chamados para isso. Se nós vivermos no espírito, irmãos, nós vamos dar palavra de vida. Mas quando nós passamos a viver a nossa carne de acordo com nossas vontades, aí vamos estar rebatendo as pessoas, dando palavra de morte para as pessoas. Mas nós temos o espírito de vida. É assim que Paulo fala. Como o irmão Davi falou aqui, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. A Bíblia diz, quão suave é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aqueles que dizem o quê? Palavra de vida, palavra de esperança. Todavia o profeta se alegrava no Senhor.
Ele nos traz essa palavra de esperança. Independente de qualquer coisa, nós devemos nos alegrar no Deus da nossa salvação. É necessário. Imagina aquele povo no deserto, em Deuteronômio 3, 8:3. É interessante porque quando eu falo que nós não devemos andar por vista, né? O povo reclamava, murmurava, né, pastor? E naquele deserto ali, eu vivi esse deserto. Um lugar muito pobre, estava falando com o pastor Luiz, um lugar muito pobre mesmo. Mas foi bênção na minha vida. Para mim, que fui criado no asfalto, saí para um lugar de barro, muito mato. Você não está acostumado com aquilo, deserto, casas uma distante da outra. Mas foi bênção. O pessoal me abençoou muito. E ali eu descobri o arroz Tchê, fui para lá desempregado, Cláudia desempregada. Compramos uma casa à prestação, sem dar entrada. O tamanho da casa, só de comprimento, ela era pelo menos daqui naquela parede lá, ou mais. Só a casa. O terreno era quase daqui lá do outro lado da calçada. Só que não tinha valor, né? Lugar isolado e tal. Mas ali, eu sei que foi um tratamento de Deus na minha vida. E o Senhor muitas vezes tem que nos levar para o deserto para tratar conosco. E ali eu falei, meu Deus, eu tenho que me sustentar, a Cláudia tem que se sustentar, como é que vai ser isso? E eu dei um jeito, fiquei observando o lugar. E ali o transporte básico ele era a cavalo, é complicado. Um colega me ofereceu o cavalo. Cláudia sempre foi, graças a Deus, muito limpa, muito exigente com isso. Não, eu te presto meu cavalo e tal. Olhei para a cara dele e falei, meu Deus, eu nunca montei num cavalo. Como é que eu vou levar um cavalo para a porta de casa? Imagina, o cavalo vai urinar ali. O que é que eu vou ouvir em casa? Olha, isso não vai dar certo. Obrigado, deixa. Mas eu tinha que me sustentar. Eu peguei uma bolsa dessa de viagem, né? Aprendi com esse colega a fazer desinfetante e cloro. Falei, vou dar meu jeito. Botei aqui. Só cabia 7 garrafas de 2 litros, né? Mas ali eu fui, deu 1h da tarde e vendi aquelas 7 garrafas. E assim foi indo. Alguns colegas me orientando, foi indo. Chegou um período que já estava com um triciclo, já levando 60 garrafas de manhã e 60 garrafas à tarde. E assim nesse período de 4 anos, Deus nos sustentou ali. O que eu quero dizer com isso? Como está escrito em Deuteronômio, que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Porque em Deuteronômio ele diz que leva o homem para o deserto, como ele levou o povo dele para o deserto, e ali sustentou o povo. Mas ele diz, também deixei de ter fome. Eu quero dizer, ali eu comi esse arroz Tchê, comi o feijão bandinha, mas por incrível que pareça, irmão, eu também consegui comer filé mignon naquele lugar. Para a glória de Deus. Eu vivi assim sobrenaturais, sabe? Foi impressionante. Porque nesse lugar a gente não encontra mercado grande, né? Encontra mercadinho. E naquela época se vendia muita chamada bebida laca, né? Eu não sei se ainda tem essa bebida lá, que é o leite, era um leite bem ralo, né? Também tomei, não vou negar. O negócio estava complicado também. Mas também tomei o leite, o LG, leite ninho, líquido, né? Porque assim o Senhor faz com a gente, sabe? Ali o Senhor nos sustentou. Pela graça dele nós estamos de volta, né? Aqui hoje para se cumprir a promessa de Deus na minha vida. E eu quero dizer que também vai cumprir a promessa de Deus na sua vida. Não importa a situação que você esteja. Porque isso é para nos fortalecer, irmãos. Isso é para o nosso crescimento. O profeta, ele talvez se assusta quando ele vai ficar na torre de vigília para Deus falar com ele. Talvez ele está esperando uma resposta positiva de consolo. Deus vai falar outra coisa com ele. Isso acontece com a gente. Às vezes você está esperando o que eu e Cláudia passamos, só Jesus na casa ali foi um outro poço artesiano que eu coloquei. Olha só, e haja dinheiro, né? E agora, nessa casa não tinha água. Não tinha água ali. Porém, ali,
o irmão resolveu dar água. Só que chegou um período que o irmão às vezes estava mal-humorado. E agora? Mas pela graça de Deus tinha um outro sempre que tinha misericórdia. Mas eu quero dizer que isso tudo é para o nosso crescimento. Porque Deus usa as pessoas para isso também. E muitas vezes para nossa decepção, Ele vai usar aquele não vou falar que a gente não gosta, porque cristão acho que não tem esse direito de falar que não gosta de alguém. Eu acho que nós somos filhos de Deus. Entendeu? Se nós não gostamos de alguém, eu me pergunto, será que eu gosto de Deus então? Se o homem é a imagem e semelhança de Deus, eu posso ter minhas diferenças, coisa assim. Mas Deus bota muito essas pessoas que você menos espera. Eu passei por isso, ainda quando eu ia sair daqui Tungo, eu falei, meu Deus, aquela pessoa, que isso? Mas nós temos um problema sério, o nosso eu. Nós achamos, nós pensamos. Eu ainda há pouco tempo aqui no IPAS, vendendo algumas coisas ali, encontrei uma irmã, falei, ela vinha muito triste e resolveu desabafar. Só que aí ela, contando que alguém falou algo para ela, e aí ela falou, mas comigo não, eu não mereço. Estou acabando já, tá, meu irmão? Eu não mereço. A minha pergunta é, Jesus merecia? Nós merecemos? Nós não somos merecedores de coisa nenhuma. Estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. É pela graça. Então, meus irmãos, quero dizer, continuem firmes na presença do Senhor. Como Deus fala, usa um anjo para falar com Elias, levanta que a caminhada é longa. A nossa caminhada também é longa nessa terra. Mas o justo viverá pela sua fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Pode vir, Davi. Pode vir. Aleluia. É ele que vai terminar o culto ou é eu mesmo? Fica por aqui já. Mas o irmão entendeu? Entenderam a mensagem? A importância de se manter firme no Senhor. O maior exemplo talvez seja Abraão. O preço que Jesus pagou na cruz. A história do apóstolo Paulo. A história de Pedro, que viveu com Jesus. E ele chegou ao ponto que ele, quando a história diz que ele não se achou digno de ser crucificado da maneira que Jesus foi. De tão santo que aquele homem era. E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas a fé dele fortaleceu ele. A fé dele sustentou ele. Assim a minha e a sua fé venha ser sustentada na presença do Senhor. Amém, queridos? Venho com essa palavra desde já. Obrigado pela oportunidade. Amém? Toma, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Realmente nós temos que fazer a vontade de Deus mesmo. Glória a Deus, porque Ele conta com a igreja, Ele conta com cada um. Hoje, eu saindo do trabalho, o rapaz falou assim, vai por onde? Eu falei, vou por aqui que eu vou para... Agora eu pego o ônibus lá, em frente ao servidor do Estado. Aí fui, sentei lá no ponto, aí veio o ônibus 355, aí peguei, estava vazio, aí sentei lá atrás. Aí quando eu ia pegar o celular, aí entrou duas pessoas. Aí quando eu peguei na mão do celular assim, na minha bolsa estava cheio de folheto. Aí Deus falou, deixa isso aí e tira os folhetos. Falei, que isso? Aí eu falei, Jesus. Porque às vezes a gente perde a oportunidade simples, né? Aí eu sentei, não tinha ninguém, pensei. Quando eu fui meter a mão no celular, o senhor falou assim, não, deixa isso aí, olha do lado aí o que tem. Aí eu olhei, porque até falei para a Nubé, falou, pô, você bota um montão de folheto na bolsa aí. Aí eu falei, mas depois eu vim pensando, realmente, é uma coisa, irmão, simples, a gente que dificulta. Aí Deus veio falando comigo, olha, vê como é que é simples, não fica dificultando as coisas.
deixa eu agir através da nossa vida, da sua vida. Aí eu guardei o celular e peguei os folhetos e saí dentro do ônibus. Aí Deus falou assim, é isso, simplesmente isso aí que eu quero. Né? Que nós podemos aprender realmente com Deus o que Ele quer. Né? E é só agradecer a Deus, irmão, por tudo, por tudo. Eu não canso de falar, porque Deus é que nos sustenta, Deus é que nos guarda, Deus é que nos faz prevalecer através da mão dEle, do poder dEle. Né? E a semana eu estava vindo para casa, aí encontrei uma irmã também. Ela falou, ô irmão, vem cá. Aí eu fui, sua filha agora está indo para a igreja. Falei, aleluia. Olha, impactou a igreja quando ela falou aquilo. Porque ela falou uma coisa que todo mundo ficou admirado. Eu falei, é Deus. Eu falei para ela, não deixe de falar aquilo que Deus fez na sua vida. E ela falou, olha, eu estou impactado, porque ela falou mesmo que Deus fez na vida dela. E eu falei, é isso aí, é só deixar Deus agir. E eu peço a oração dos irmãos pelas minhas filhas. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural na vida dela. E dessa que passou por esse problema, ela está reconhecendo mesmo que Deus é Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. E o pastor estará dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que você tenha o resto da semana abençoado em nome de Jesus. Aleluia. E tome posse da palavra de Deus. O Senhor te ungiu, irmão. O Senhor te ungiu, irmã, para que você possa proclamar. Fica com medo não. Fale mesmo, é simples. Quando o Senhor falou comigo ali, tá vendo? É simples. A gente que fica, parece que tem uma barreira ali querendo nos atrapalhar, mas Deus está na nossa frente, amém? Oremos agradecendo. Soberano eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Continua conosco. Dá-nos uma noite tranquila de sono, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, que cada vez mais é eficaz, é viva. É uma palavra que liberta, que cura, que transforma. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Obrigado, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Edson. Amém, irmãos? Quantos receberam essa palavra essa noite? Amém. Vamos agradecer a Deus. Só lembrando os irmãos aí que o convite para o pastel está sendo R$12, são 3 pastéis, mais um refrigerante por R$12. Hoje eu estava lá na manifestação do Copacabana, um pastel R$10, tá? Então, dá para você perceber a diferença. Um pastel 10, que é o mesmo tamanho do que vai ser vendido aqui. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que ela possa, ó Deus, encontrar guarida nos nossos corações. Estamos saindo daqui mais uma vez fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Colocamos mais uma vez o Quitunga em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, o Senhor possa aplacar, Senhor Deus, esse espírito de terror, Senhor, que está apavorando, Senhor Deus, os moradores. Os teus filhos têm sido impedidos de vir para a tua casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, joga por terra, Senhor, essa potestade, esse demônio, Senhor. Em nome de Jesus, que haja paz nesse lugar, Senhor. Que a tua paz, que excede o nosso entendimento, possa ser estabelecido neste bairro, Senhor. No Quitungo, Senhor, para que os teus filhos possam vir livremente para a tua casa, para te louvar, para te, ó Deus, te adorar e para engrandecer o teu nome. Pai, agora que estaremos saindo daqui, que o Senhor nos guarde, leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo o mal, Senhor. Nós te pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus e que agora o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todos, desde agora e para todos sempre. O povo de Deus diz... Amém. Aperte a mão dos irmãos ao seu lado, libera a palavra de vitória. Estamos encerrados em nome de Jesus.